Olá, sejam bem-vindos ao programa Fígado Leve, o programa multiprofissional para ajudar os pacientes a cuidar do seu fígado, principalmente no que se refere à esteatose hepática. E comigo, fazendo parte desse grupo tão seleto, a nutricionista Vanessa Lourenço e o educador físico Paulo Marcelo Rios. Obrigada pela presença, meninos. Obrigada, Ana Paula. Eu sou Vanessa Lourenço, sou nutricionista e hoje a ideia é falar sobre alimentação para a esteatose hepática, para a reversão da esteatose hepática, o quanto a alimentação pode contribuir, o quanto ela é importante. Eu, Paulo Marcelo Rios, vamos falar sobre os melhores exercícios físicos para trazer saúde para o ser humano, voltado hoje para a esteatose hepática, tirar essas gordurinhas do fígado, né? Isso. E eu, Ana Paula Guimarães, como gastroenterologista e hepatologista, venho aqui informar o que é a esteatose hepática, né? A esteatose hepática nada mais é do que a presença de gordura no fígado, né? Os triglicérides no fígado, acima de 5% do que era permitido, vamos dizer assim, né? E a esteatose hepática, em algumas pessoas, e a gente considera que é um número bastante elevado, pode ter transformação dessa gordura em esteatohepatite, ou seja, a gordura causa uma inflamação, essa inflamação causa uma fibrose e essa fibrose leva a cirrose hepática até o câncer de fígado. Então, como a gente não tem aí um sorteio para saber quem vai ter esse desfecho, nós temos que agir precocemente, a gente tem que diagnosticar precocemente. A gente ouve falar assim, até por colegas, é só uma gordurinha, né? E nem sempre é só uma gordurinha. Às vezes aquela gordurinha vai te levar a problemas muito sérios no futuro, né? Mas aí, Paula, tem os graus, eu aproveito para te perguntar, já que a gente está nessa parte. Tem os graus, né? Esteatose 1, 2, 3, é isso? Me Sim. explica. E aí, é tolerável? Você disse, é uma gordurinha só, mas é tolerável a primeira fase ou não? Como é que o paciente faz o exame e diz eu posso ou não posso? Quando é que o médico libera? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? O que que a gente diz na hepatologia? Fígado bom é fígado saudável, é fígado sem gordura, tá? Pode ser uma esteatose leve, você pode ter um TGO e TGP normal, né, que são as enzimas do fígado, mas lá na frente, em algum momento, você tem um gatilho, que pode ser genético, né, pode ser ambiental, que vai fazer com que esse fígado mude o rumo, mesmo tendo uma esteatose leve. E é engraçado que no fígado não precisa, na esteatose, no caso, ele não precisa passar por todas as séries. Às vezes você tem o tumor antes da fibrose, né? O que é muito difícil a gente tratar lá na frente. Mas eu agradeço que você me respondeu. O TGO e TGP tem que estar em números saudáveis, né? O último exame que eu fiz, eu perguntei se o último exame que eu fiz, o meu TGO e TGP deram legal. Isso é bacana, né? Deram legal. Porque uma vez, final de semana, gosto de beber uma cerveja. Eu bebo final de semana. E uma vez eu fui fazer, cometi o erro de fazer o exame na segunda. Aí o TGO e o TGP deram alto, eu tinha bebido. Aí eu fiquei 2 anos sem fazer exame. Aí depois que eu parei, analisei e disse, eu fiz aquele exame na segunda. Aí fui fazer o exame na sexta, deu normal, e desde então deu normal. E obviamente os exames são que balizam, né, o que a gente tem que fazer para se cuidar, né? Então o TGO e o TGP tem que estar ok. Outra pergunta, Ana Paula, em relação aos exames, né? Exames de diagnóstico. Qual é o exame de diagnóstico padrão ouro, digamos assim, para a esteatose hepática? A esteatose hepática, a gente começa do check-up. É aquele paciente que foi no exame da empresa, é aquele paciente que está com os exames atrasados e vai fazer um exame, né? Aí geralmente vem ultrassom, exames de sangue, e aí alguma coisa vem alterado, né? E, geralmente uma esteatose ABC, leve, moderada, intensa, avançada, um TGO e TGP tocado, uma gama GT. É importante que quem tem gama GT aumentada precisa ter cuidado, que às vezes é a primeira que aumenta, tá? Ferritina, ferritina alta, pode significar problema de fígado, então a gente tem que ter cuidado, né? E às vezes é o mais inflamatório a ferritina. E tudo isso forma um campo em que a gente vai analisar. Para saber o grau de fibrose e de esteatose em números, a gente faz um exame chamado FibroScan, que a gente dispõe lá na clínica Hepatonutri, tá? Então, é esse exame que vai dizer precocemente o estágio do teu fígado, tá? Ele não é coberto ainda pela maioria dos planos de saúde, mas ele vale o investimento para quem quer uma vida saudável, né? Para quem, por exemplo,
diabéticos. É inimaginável você acompanhar uma pessoa com diabetes, mesmo que tenha sido controlada, que não faça um fibroscan, porque 90% vai estar alterado. Tá? Então, a gente precisa, aquele diabético que uma vez trata, aí uma vez não trata, aí no outro final de semana não faz nada, ele tem aqueles picos de glicemia, às vezes isso dá inflamação no fígado, né? E respondendo ao teu chopinho de final de semana, na hepatologia a gente não tem uma dose segura para o álcool, Eu li sobre isso. tá? A gente já seriam mais ou menos 2 taças de vinho para homem e uma para mulher. Mas como o álcool foi considerado fator cancerígeno, nós voltamos atrás e não existe mais dose segura para o álcool. Claro que isso varia de pessoa a pessoa, de momento a momento. O Paulo faz uma atividade física, né? Ele come adequadamente, então eventualmente ele faz isso. Mas para a população em geral que não toma cuidado com a saúde, que a maioria, infelizmente, parece que a saúde é sempre deixada por último, né? Você faz um monte de coisa, você trabalha muito, mas você não tem tempo para fazer uma boa alimentação, você não tem tempo para fazer atividade física, né? Então, para a população normal, não temos dose segura para o álcool. Em relação ao diagnóstico, né? A gente ainda falando da esteatose hepática, nos graus. Então, se alguém estiver nos assistindo, qual seria o caminho, qual o tratamento? Aí eu acho que a gente pode já puxar o gancho falando um pouco do nosso programa. Se eu recebi um diagnóstico de esteatose hepática ou de fibrose, que caminho essa pessoa deve seguir? Por que eu pensei no programa Fígado Leve, né? Por que nós estamos aqui? Eu via uma dor comum a todos os pacientes. Ele vai ter que mudar a primeira coisa, a alimentação, né? Como é que eu faço isso? É muito fácil eu dizer, olha, coma isso, coma aquilo, mas vai uma hora, aquela dieta fica super chata, né? De seguir só fazendo a mesma coisa, só comendo frango com batata doce, não dá. Tá? Uma hora você fica enjoado de tanta coisa. Vamos começar a atividade física. Parece fácil, mas não é. Tá? Às vezes a pessoa não sabe por quem começar. Uma vez, um iniciante de atividade física, ele foi tão massacrado na academia, porque ele tinha que perder peso, que ele pegou uma lesão em joelho. E aí acabou tudo, né? Porque ele não conseguia mais fazer atividade física. Então, não é só dizer assim, comece uma atividade física. Então, o programa Fígado Live, a intenção é pegar na mão do paciente, sabe? Segurar assim, bora, nós 3 estamos contigo. Tá? É aquele paciente que a gente tem um paciente, né, que mora em localidades distantes, Marajó, né, que é o nosso paciente. E como é que ele vai fazer no Marajó? Né? Qual é a orientação que ele vai ter no Marajó? A gente vai ter o acompanhamento da Vanessa, né, online, orientando comidas regionais, né? Eu tenho uma formação muito vaga, né, sobre nutrição. Eu precisava de alguém expertise no assunto, que entenda a nossa realidade. Não adianta pedir morangos silvestres, ele não vai fazer, né? Então, tudo isso, por isso que a gente está aqui, né? E aí, eu acho que a Vanessa pode já falar no que a alimentação ajuda na esteatose. Sem dúvida. Na verdade, quando a gente pensou no programa, né, a gente uniu forças para pensar no programa Fígado Leve. E a alimentação é um dos pilares, mas ela sozinha não vai resolver. Então, ela precisa do apoio do médico, do apoio do professor de educação física, para que a gente possa reverter essa esteatose. Porque é possível reverter? É possível reverter, desde que você faça, siga as orientações de forma planejada, de forma disciplinada. E a alimentação é a base disso, porque os alimentos saudáveis, a primeira orientação básica é tirar os alimentos ultraprocessados. Hoje, o dia que a gente leva, às vezes levam a gente a ir para alimentos considerados mais práticos. E aí, quais são esses alimentos mais práticos? Os ultraprocessados, o dentro de um pacote. Então, a gente costuma dizer o seguinte: descasque mais e desembale menos. Então, nunca esqueça disso. Eu preciso descascar mais os alimentos do que desembalar. Ou seja, eu não tenho que tirar, eu tenho esteatose hepática, eu tenho que retirar da alimentação os alimentos ultraprocessados. E a base dessa alimentação, ela tem que ser alimentos in natura, frutas, verduras, legumes,
Proteínas sim, mas proteínas mais magras, então a gente pensar no peixe. Nós estamos aqui na região amazônica, então nossos peixes são ricos em ômega 3, que é um nutriente importante porque ele é anti-inflamatório. As frutas e os legumes têm as vitaminas e os minerais antioxidantes, que na hora que eu tenho ali a inflamação desse fígado, porque muitas vezes é a esteatohepatite, né? Sim. Que eu tenho uma inflamação além da gordura, ou essa gordura causando inflamação. E isso gera excesso de radicais livres no corpo. Então, as vitaminas antioxidantes e os minerais antioxidantes são importantes. Aqui a gente tem um exemplo que a gente está tomando um suco ácido, que tem vitamina C. Então, eu tenho aqui laranja, eu tenho limão siciliano, eu tenho um hortelã, que é super digestivo. Então, isso vai facilitar todo esse processo. E junto com vocês, preparador físico, médico, vai atingir o objetivo que é reversão dessa esteatose. Agora, Vanessa, como é que tu orientas, por exemplo, nós estamos num estado continental, tá? Aquele paciente que veio à consulta, mas que precisa retornar com você para essa avaliação, né? O programa dura mais ou menos 3 meses, né? Sim. Como é que tu faz essa orientação para ele? Tá. Primeiro, a gente faz uma avaliação inicial, né? Uma consulta inicial. Se esse paciente está em Belém, ela vai ser uma consulta presencial. Se ele está em outra região, nosso estado é enorme, né? Então, às vezes, ele está no Marajó, a gente acompanha alguns pacientes dessas regiões. A gente vai fazer um atendimento online. E ele vai me mostrar todos os hábitos, preferências alimentares. A gente é um ser único. Então, eu tenho hábitos diferentes, preferências diferentes, existem fatores culturais. A gente está numa região que as pessoas gostam de açaí, gostam de peixe, gostam de farinha. Tudo é equilíbrio. Então, eu sou muito do equilíbrio. Então, esse paciente ele vai passar por uma avaliação nutricional detalhada, de ele dizer pra gente como ele vive, que horas ele acorda, qual é o peso que ele está naquele momento, que atividade, ele trabalha sentado, ele trabalha carregando peso, porque isso vai impactar no meu planejamento alimentar. Uma pessoa que trabalha sentada, ela precisa de menos energia, ou seja, menos comida do que aquela pessoa que gasta muito energia. Então, eu vou considerar isso, vou considerar se ele tem alguma doença associada, além da esteatose hepática, se ele é diabético, se ele é hipertenso, o preparo do alimento. Então, quem está online, tanto online quanto presencial, ele vai receber e-book de receitas, ele vai Olha que receber maravilha. orientações de alimentação conforme cada hábito. Inicialmente, a gente faz um planejamento alimentar, que é um planejamento alimentar individualizado. Isso é muito importante, porque eu vou individualizar o que ele consegue fazer. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo, eu não posso tirar uma receita da gaveta. Eu tenho que saber primeiro, quem prepara o alimento em casa? Ele come na rua, ele come em casa. Quem faz o supermercado? Então, quem faz o supermercado é chamado junto. Olha, a sua esposa que faz o supermercado, então ela vai participar da nossa consulta. Para eu entender o que ela compra, né? E eu sempre digo uma coisa também para o paciente, é implantar hábitos saudáveis dentro de casa. Porque não adianta ele sozinho, Ana Paula, fazer. Sim. Porque vai ser muito mais O difícil. boicote é grande. Então o ideal é que toda a família faça. Se engaje, porque isso é saudável para todo mundo. Quem está nos ouvindo tem que aumentar o consumo de frutas, verduras, fazer a base da alimentação in natura, independente de ter ou não esteatose hepática. Então, implantar hábitos saudáveis na casa vai fazer toda a diferença para que aquela pessoa que tem gordura no fígado consiga seguir aquele planejamento alimentar. A gente quer melhor adesão, né? Agora, e os amigos, né? E os amigos. Eu Sim. recebi, semana retrasada, uma dica da aluna Márcia, eu vou mandar um abraço aqui, uma aluna Márcia. Chegou para mim e disse, Paulo, eu compro ali, na Doutor Freitas, a feira da Batista Campos, uma farinha croque absurda de Bragança. O que eu fiz? Passei lá e comprei 4 quilos. Minha mãe, minha secretária Rosa, comprei 1 quilo para Jéssica e 1 quilo para minha casa. 1 quilo para cada um. Ainda errei na primeira, mas a farinha é absurdamente gostosa. E aí, para dizer isso, te digo o seguinte, a alimentação paraense, você falou dos peixes, você já falou, mas no geral, não tem muito carboidrato a alimentação paraense, o tacacá, o vatapá que vai com arroz, Muito a arroz, né? maniçoba que vai com arroz. A culinária paraense, que é uma das melhores do mundo, né? Acabou de ser eleita, mas ela nesse aspecto, pela quantidade de carboidratos, e se eu estiver cometendo um crime aqui, né, que é a sua área, me diga, ela é saudável ou o pessoal exagera na quantidade?
que faz mal o nosso açaí com farinha, com açúcar? Eu vou sempre te dizer que o equilíbrio é o melhor caminho, tá? De fato, depende da quantidade. Então, obviamente, se eu tiver um vatapá, as pessoas costumam colocar muito arroz e o vatapá, né? Então, você tem ali, na base do vatapá, trigo, que é carboidrato, o pedacinho de camarão, que é proteína, mas a base é carboidrato. Agora, se ele diminuir a quantidade de arroz, diminuir a quantidade de vatapá, ele pode comer. Então, tudo é equilíbrio. O tacacá, por exemplo, que você falou, não é um alimento calórico. O tacacá das comidas típicas paraenses é o que tem menos caloria. Por quê? Porque o tucupi ali, 70% é água. Tem carboidrato? Tem, mas aquilo é água. A goma, talvez, dali fosse o que impactasse mais em relação à quantidade de carboidrato. E a proteína do camarão e o jambu, que é fibra. Tem vegetais, tem vitaminas, antioxidantes também, que você tem vitamina C, você tem cálcio. Então, é excelente o jambu. Então, o que eu aconselho? Diminui a quantidade da goma, coloca bastante jambu e bastante camarão. Talvez o senão do tacacá seria o camarão por ser salgado. Então, excesso de sal, excesso de sódio é prejudicial. Mas tudo é equilíbrio, eventualmente, Paulo. Né? Como você falou, a nossa gastronomia é a melhor do mundo. Então, jamais eu vou dizer para um paciente não comer. Eu vou dizer para ele moderar a quantidade, porque, por exemplo, uma maniçoba para um paciente com esteatose hepática é muita gordura. Quem metaboliza, gente, tudo que eu coloco na boca, quem metaboliza é o fígado. Isso é fato. Então, o que eu coloco na boca, eu vou colocar gordura, quem vai metabolizar? Se eu botar excesso de gordura, aquele fígado ali está doente naquele momento. Então, o ideal é que naquele momento, alimentos com excesso de gordura sejam retirados para a gente ver a reversão. E aí, depois, equilíbrio é o melhor caminho. E aí, eu vou pegar o gancho para finalizar aqui as comidas, que são tantas maravilhosas, né? O açaí. O açaí é rico em antioxidante, flavonoides. Então, excelente você introduzir, inclusive, no paciente que faz esteatose hepática. O problema é como você vai tomar o açaí. Então, com açúcar, o ideal é que seja sem açúcar. O ideal é que seja com pouca farinha ou sem farinha. Volume, em vez de 500 ml, baixar para 200, 250. Isso. Talvez comer com a proteína é interessante, porque você tem ali fibra, você tem carboidrato no açaí, acompanhado numa proteína do peixe, que é rica em ômega 3, por exemplo. Então, é uma comida extremamente saudável. Refeição completa, né? É uma refeição completa. Assim como é o tacacá, que você tem o carboidrato, você tem a fibra do jambu e você tem a proteína do camarão. Então, é um prato completo. Mas a gente só tem que ter equilíbrio. Só não pode estragar com charque, com, né, o pirarucu, essas coisas muito... Exatamente. Salgado. Né? Salgado. Hoje, o que tem de evidência científica para esteatose hepática em relação à alimentação? É o que a gente chama de dieta do Mediterrâneo, né? Vocês já ouviram falar. O que é a dieta do Mediterrâneo? Proteínas magras, ricas em ômega 3, como salmão, arenque. Vegetais folhosos escuros, então é o brócolis, né, espinafre. E os antioxidantes, né? Que são as frutas vermelhas. A gente pode fazer a dieta do Mediterrâneo regional, amazônica. Perfeito. Porque eu tenho açaí, que é rico em antocianina, flavonoides, portanto, antioxidantes. Eu tenho vegetais folhosos escuros, como o nosso jambu. E eu tenho a nossa pescada, nosso mapará, que é rico em ômega 3. Então, eu posso extrapolar isso para a região amazônica, fazer uma dieta que é baseada na Mediterrânea, mas amazônica. Então, a gente tem como, sim, se alimentar bem com as nossas comidas, sem perder a nossa essência. A cultura é importante. Muito bem. Gostei. Paulo Marcelo gosta de um peixe, né, Paulo Marcelo? Lá em casa, sábado é peixe frito, açaí, peixe frito, açaí com vinagrete. E aí a gente procura controlar a farinha, a croque que eu acabei de falar, é da Dr. Freitas. Seu Bené, olha, dá essa dica. Quem for lá, mano, só não acaba, só não por favor. abusa, né? Não, sim, não acaba com a farinha, porque eu quero passar lá e comprar da Dr. Freitas ali. Né? Quer comer farinha? Come, mas diminui a quantidade de arroz. Exato. Ela hoje funciona como arroz. Eu quero me permitir comer a farinha crocante lá de Bragança, que é a melhor farinha do mundo. Então, eu vou diminuir o arroz para colocar farinha. Então, tudo é possível, desde que você equilibre. Exato. Ninguém vai colocar o paciente numa redoma de vidro, não é essa a nossa intenção.
Mas as pessoas precisam entender que para ter qualidade de vida, para ter uma vida mais longa, né, a longevidade que todo mundo quer, você tem que fazer concessões e ter equilíbrio na vida, alimentação, atividade física, seguir orientações médicas, check-up periódico. Exato. Longevidade o ser humano terá, né? Porque nós estamos vivendo mais. Agora, com qualidade, aí já são outras coisas, né? Exatamente. E falando um pouquinho agora o gancho com o Paulo Marcelo, nosso educador físico, a maioria dos pacientes que eu recebo, eles falam assim: não gosto, odeio academia, não tenho a menor vocação, estou parada há 20 anos, meu marido não quer que eu vá para academia, tá? Tem mil desculpas. Se são reais ou se são imaginárias, eu não sei. Mas no primeiro passo, como é que tu fazes para mudar essa chavinha na cabeça do resistente ao exercício físico? Porque saber que é importante, todo mundo sabe, tá? Tá aprovado, tá nos programas, né? Tá no Bom Dia Pará, tá no programa da Ana Maria Braga, todo mundo sabe que isso é importante. Mas a chave é difícil mudar. Obrigado pela pergunta. Hoje, o personal trainer, né? Ele está muito difundido, né? Porque entrou o exercício físico nos prédios, né? Eu vou até dividir aqui em exercício físico e atividade física, logo para falar as duas coisas, tá? É uma classificação que o exercício físico é o quê? É aquilo que a gente faz para melhorar uma capacidade física, tá? Então, por exemplo, eu pratico musculação para melhorar a força. Então, para que a força aumente, eu pratico corrida ou natação ou spinning para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Então, isso é exercício físico. Eu faço exercício de alongamento para melhorar a minha flexibilidade. Isso é exercício físico. Agora, eu também, né? Eu não faço, eu não caminho. Mas você pode caminhar com o seu cachorro e aí é atividade física. É aquilo que você sai do sofá para se mexer. Então, você pode passear no shopping. Você pode passear com o seu cachorro, você pode lavar a louça, você pode arrumar o seu guarda-roupa. Isso é atividade física, tem que ser adicionado na saúde do ser humano. Então, o exercício físico, hoje em dia, ele está sendo tratado como higiene, é igual tomar banho. Então, você não passa o dia sem tomar banho, sem escovar seu dente. Então, você já não pode mais viver sem exercício físico. Isso é a primeira coisa. Então, as pessoas mais fortes são as mais longevas. As pessoas com aptidão cardiorrespiratória, ou seja, condicionamento, o pessoal chama de gás, né? Vulgarmente chamado de gás, são as pessoas que vivem mais. Então, o exercício intenso faz parte da vida dos mais longevos, dos que vão viver mais, para ficar bem claro, né? Então, eu vim lendo uma última pesquisa que saiu, né? Que a aptidão cardiorrespiratória alta, então eu estava até lendo para falar no podcast, ele diminui em 60% as doenças cardíacas e doenças, né, degenerativas. Então, treinar intenso, corrida, futebol, né, natação, eleva a sua qualidade de vida, né? Então, não só temos que treinar, como treinar de forma intensa. Ninguém vai começar treinando de forma intensa, mas ela vai ter que chegar lá. Só vai ter que dividir o dia que descansa a perna, o dia que descansa braço, mas precisa treinar. Olha, a recomendação do OMS, ela vai ser mudada em pouco tempo, vocês vão ver, mas ela está em 5 horas por semana de exercício físico. Aí você fez uma pesquisa e descobriu que quem treina 6 vezes na semana, 6 horas, vive mais do que recomenda a OMS. Ou seja, vai mudar a recomendação, vai passar de 300 minutos para 360. Todo dia. Todo dia, ou seja, de segunda a sábado. Arrume seu tempo para treinar mais. E vou além. A pessoa que treina 1 hora por dia e fica o restante do dia sentado, 13 horas sentado, anula a hora de exercício. Então, aí é que entra, finalizando, aí que entra o exercício físico e a atividade física. A gente tem que fazer o exercício físico a 1 hora e no restante do dia a gente tem que tentar se mexer. Ou vai passear, ou vai subir escada no seu prédio, ou vá lavar uma louça, né? Os jovens não gostam de lavar a louça, é uma crítica que eu não vou nem dizer para quem é, mas que quando ouvir vai saber. Tem que lavar a louça. Jovem tem que lavar a louça. Varrer uma casa, né? Varrer uma casa, tem que fazer a atividade física. Sim. E aí você me perguntou como é que se convence.
Aí eu disse, o personal está entrando em tudo quanto é lugar, né? Muito treinamento. Então, o professor de educação física tem que trazer piada, tem que trazer história, tem que convencer até que aquele que é resistente goste e vá por conta própria. Mas me diz uma coisa, eu posso fazer meu exercício físico no meu quartinho, no hotel, porque eu viajo muito? Pode, pode. Dá para fazer flexão de braço, dá para fazer abdominal, dá para fazer agachamento. Eu vou montar uma série assim, hoje ou amanhã, eu vou montar para um aluno que não está indo para academia, está estudando uma pós-graduação. Ele vai ter a série dele para fazer no quarto, que é isso, agachamento abdominal. Mas eu vou montar uma série para academia também, para ele ir de vez em quando. Sim, Porque tem que treinar 6 vezes e ele tem um treinamento de corrida. Ele começou caminhando, agora já está correndo. sim. Então, hoje em dia, o WhatsApp, alguns aplicativos, né, de gerenciamento de exercício, você monta daqui e consegue fazer chegar lá para o aluno em condições dele treinar. Eu treino já, um abraço aí para os meus alunos da MEPA, né, os juízes do Estado. Eu treino os juízes do Estado há 7 anos, online, há 7 anos, online. Com bom resultado. Com ótimos resultados. Fizemos campeões brasileiros nos últimos jogos dos juízes nacionais. Fizemos vários campeões brasileiros, os melhores do país. Que bacana. Online. Gente que nem treinava, Gente que nem Ó. treinava. né? Legal, né? Agora voltei a treinar os amepeanos, os atletas da ANPEP. São os promotores do Estado, de forma online. A ANPEP fez uma corrida com 3.000 participantes, quer dizer, os promotores e aberto ao público, junto. Acabou de ocorrer domingo, hoje é dia 18, dia 14, foi domingo? 14 ou Foi, 15? Não, foi 15. 15, corrida da ANPEP. Eles fizeram uma corrida com 3.000 pessoas. Nós tivemos em Belém 3 corridas no final de semana. Olha o quanto cresceu o público da corrida, aproveitando para falar, olha o quanto cresceu. Estamos tendo esse final de semana uma corrida no Rio de Janeiro, onde tem 5 quilômetros na quinta, 10 quilômetros na sexta, Já 21 fiz. quilômetros no sábado Já e fiz. 42 Ó. quilômetros no domingo. Já fiz com o Paulo Marcelo, inclusive o grupo dele. Nós treinamos juntos, né, Paula? Um bom tempo, né? Então, quer dizer, 4 dias de corrida seguido. E tem gente que vai fazer os 4 dias de corrida. E para isso também tem uma forma lá, que preparação, uma né? preparação e como correr sem ficar cansado para outro dia. É só correr em aerobiose, né? Não deixar ficar ofegante a tradução. Para que a pessoa tenha condições de fazer no outro dia e treinar bastante. Isso aí é um treinamento de 2, 3 anos para chegar nesse nível, né? Mas é o quanto está o mercado de corrida, de exercício físico. Então, nós temos opções de beach tênis, né? Quadra em tudo quanto é canto. Então, nós temos muitas opções para você gerar saúde, né? A dança de salão ajuda? Todo exercício físico ajuda, né? E a dança, ela utiliza muito o cérebro, né? Então, eu repostei aí a importância, por exemplo, do tênis de mesa, né? Do cérebro, né? Porque é o cérebro que comanda, vai buscar uma bola com velocidade. O quanto isso recupera um ser humano, né? Principalmente o idoso que perde esses movimentos, né? Então, a dança, o cérebro trabalha muito, né? Para fazer o movimento. Para decorar a Então, coreografia. não se sabia, né? Mas a gente gera novos neurônios. Quando eu estudei, algum tempo atrás, né? Quando eu estudei lá no 2º grau, a célula nervosa era chamada de perene, morria e não retornava. Isso não é verdade, a corrida gera, né? E toda atividade física, todo exercício físico que faz você pensar para fazer, né? Quanto mais você pensa para fazer, o cérebro trabalha, mais gera novos neurônios, né? Então, a dança de salão é excepcional, é fantástico. As pessoas sentem, a capacidade cardiorrespiratória aumenta muito, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de musculação, tem que ter força, porque é força que vai nos fazer subir escada, é força que vai nos fazer pular uma poça d'água em Belém, então, né? Sim. É a força que Subir vai nos numa fazer calçada alta. subir numa calçada alta. A gente precisa ter força também, mas a dança é fantástica. Mas tudo é prioridade. Eu acho que a prioridade ela é importante na vida da gente. Planejamento também é importante, porque eu costumo dizer o seguinte, todo mundo vai e se planeja para trabalhar. Então, eu tenho que acordar às 6 da manhã, porque eu tenho que estar às 8 no meu trabalho, eu tenho que acordar às 5 da manhã, isso é planejamento. Que horas ele vai sair do trabalho, que horas ele vai pegar o filho na escola, eu tenho que, ele é meio-dia, então para eu sair eu tenho trânsito, isso é planejamento. E às vezes as pessoas esquecem de colocar no planejamento a alimentação e a atividade física. Olha como é planejamento. Eu tenho que planejar meu check-up, que é esteatose é uma doença silenciosa. Eu tenho que planejar meu supermercado, tu falaste bem.
né? Exatamente. Como é que, quem está fazendo a compra, o que que eu estou comprando, porque eu digo que a boa comida começa lá no supermercado, né? Exato. E eu tenho que ter um horário para fazer atividade física. Então, é um planejamento global, né? Por isso que a gente está aqui. A gente sabe que às vezes dar o primeiro passo é difícil. Então, nesses primeiros meses, a gente, como eu disse, a gente vai segurar na mão do paciente. Tá? A gente vai dizer, não faça assim, não faça assado. Né? Exatamente. E aí ele vai ganhar o quê? A constância, a frequência, o hábito. Isso. E a partir daí, ele pode seguir sozinho. E nessa constância, a gente, quando ele der uma derrapada, né? Porque tem um aluno meu que ele diz que ele capota às vezes, no final de semana. Então, Quem quando nunca, né? o paciente der uma derrapada, e não der uma derrapada, a gente apoia, volte por Sim, aqui, volte, né? é. É E verdade. hoje a gente tem drogas, né, que podem ajudar nessa perda de peso. Mas a gente não vai falar em drogas ainda. Eu vou falar com vocês sobre as metas da esteatose, tá? A gente tem a primeira meta de perda de 3%, depois de 5% e depois de 10%. Então, está na literatura que se você conseguir perder 10% do peso que você tem no momento do diagnóstico, você tem uma regressão da doença, tá? Tanto da fibrose como da esteatose. Como é que a gente, através de vocês, consegue fazer essa perda de porcentagem? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo metrificar isso? Eu costumo dizer assim, na hora que a gente faz a avaliação, a gente vai entender quais são as metas. Eu acho que elas têm que ser metas reais. Então, às vezes, o paciente precisa perder 20, 30 quilos. Né? Então, eu costumo dizer, não, vamos iniciar com a meta de 10. Então, a gente vai... O que é uma perda de peso saudável mensal? É de 2 a 4 quilos. Isso é uma perda de peso saudável, porque eu não acredito em dietas restritivas. Demais, né? Não acredito, porque você perde muita massa muscular. Porque você vai perder, às vezes, até 5 ou 6 quilos, mas aquilo foi massa muscular. Massa muscular é uma massa que é ativa, ela melhora o gasto energético. Né? Então, quanto mais massa muscular, melhor para gasto energético. Que a gente quer a troca, né? Da massa gorda para massa muscular. Exatamente. Então, tem que perder músculo, perder gordura e manter músculo. Então, 2 a 4 quilos mensais. Então, eu sempre faço metas menores. Então, se a gente pensar aqui, em 3 meses, se o paciente perder 3 quilos, são 10 quilos em 3 meses. Então, isso já vai dar uma redução de gordura corporal que vai impactar positivamente aí no fígado, na resposta metabólica do fígado. Então, a gente primeiro inicia com um plano alimentar individualizado, olhando como é que são as rotinas do paciente, verificando o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, sem restrições muito elevadas, e vamos ver como o corpo responde. Então, se em 15, 20 dias esse corpo responder com 2 a 3 quilos, para mim já é um sucesso no primeiro mês. Porque as pessoas, elas têm expectativas maiores Muito do que a grande. realidade. Então, as nossas expectativas são menores. Obviamente que pacientes com mais de 100 quilos, 120 quilos no mês vão perder mais. Mas se a gente tem ali pacientes com média de 70, 80 quilos, eles vão perder 3, 4 quilos por mês. Homens perdem mais rápido do A que as gente sabe mulheres, disso, né? coisa Depois chata. depois eu posso puxar o gancho aqui para a doutora Ana Paula explicar por que as mulheres perdem mais lentamente do que os homens. Então, essas metas, elas vão sendo traçadas conforme o caminho do nosso programa, que vai durar mais ou menos 3 meses, pegando um pouquinho na mão e acompanhando de perto e acompanhando essa perda de peso. Outro ponto que eu acho importante é exatamente o que a gente está falando em relação a profissional. Então, eu queria depois puxar um gancho para o Paulo, para tudo isso que ele falou, é importante o acompanhamento de um profissional. Porque, às vezes, a gente pega e diz assim, agora, vou fazer uma dieta. Aí não Sabe nem por onde começar. Não sabe nem por onde começar, vai para a internet e acaba fazendo dietas malucas, mirabolantes, desnutrem, sobrecarrega o fígado. Ao contrário. Ao contrário. A perda grande pode sobrecarregar. A perda grande pode sobrecarregar o fígado. Desequilíbrio de dieta pode prejudicar o fígado, porque, por exemplo, dietas com baixo carboidrato são aumentos de proteína e gordura. Substituir. Eles têm que aumentar a gordura. E gordura para o fígado é péssimo. Né? E aí eu vou puxar o gancho pro Paulo em relação à importância do profissional nesse acompanhamento. Né? E não simplesmente quero agora correr. Eu posso? Pode. Aí quando a gente elabora um treino, né, por exemplo, de corrida, né, como vai por frequência cardíaca, então, por exemplo, o aluno ele começa a caminhar.
Tá? Então, ele vai verificar o batimento cardíaco dele no pulso, ou por os relógios. Tem relógio de 200, 300 reais, parcelou, fica fácil de comprar um reloginho que chama de smartwatch, né? Fica muito simples da pessoa começar a caminhar, correr. O HIIT ajuda muito, correr 100 metros, 200 metros. Aí é fácil para qualquer um fazer. Tá? Pode ser feito na bike de força, pode ser feito na bike. Então você começa um planejamento até que um dia você corra, e isso vai ser diferente para cada um, a depender da sua genética, do histórico que tem de exercício físico. Mas o que a gente consegue é que em 6 meses, um ano, você completa uma corrida de 5 quilômetros. E daí você vai embora. O mais difícil é chegar aí. Agora eu quero fazer um gancho sobre... Aí o aluno chega lá na Paula, né, que é primeiro, chega lá para fazer o exame. Na hora que esse paciente chegou lá, ele já começou a liberar dopamina, que é um dos hormônios do prazer, né? Porque na hora que o paciente olhou lá na frente, eu vou no médico porque eu quero emagrecer, que ele enxerga lá na frente ele de 80 para 74 quilos, por exemplo, ele já começou a liberar dopamina. E aí ele já tomou a decisão. Então ele diz que ele não gosta da academia, mas ele vai ter que ir, porque não tem jeito. E na hora que ele vai na academia, ele começa a liberar serotonina. Já é outro hormônio do prazer. 2, né? Se ele faz amigos, entra numa aula de ginástica, faz amigo na musculação, começa a liberar ocitocina. 3 hormônios do prazer. Então, quer dizer, em uma semana que ele mudar do médico e entrou no local para fazer exercício físico, ele começa a liberar 3 hormônios do prazer. Aí o cara vai embora. Né? Aí tem que começar, né? Aí, e por liberar serotonina, hormônio, treinando, aí ele vai ter um menor apetite, porque ele está mais saciado, ele está feliz por causa do exercício físico. Então ele vai Menos comer ansioso. menos ansiedade. Então o passo que a pessoa dá para ir no médico é um passo gigantesco. A hora em que você, Paula, organiza o projeto Fígado Leve, onde daí ele vem para a nutricionista, para a Vanessa, que está acostumada a elaborar um plano voltado para a saúde, né? Ele vai começar a ter resultado. E vai com o Paulo Marcelo, que elabora treino também há algum pouquinho de ano aí, né? Bastante tempo, que dá resultado, aí ele começa a ter certeza que ele está no caminho certo. Aí ele vai, né? Porque ele vai ter resposta, né? Ele vai ter resultado. Porque, de fato, não é fácil. Mas quando ele tem uma equipe multiprofissional trabalhando em todas as esferas que são importantes para melhorar o estado nutricional e, portanto, deixar o fígado mais leve, porque esse é nosso objetivo, é o melhor caminho. Não tenha dúvida. Exato. E hoje a gente consegue mensurar isso de uma maneira por números, né? Que eu já falei antes, repito agora. A gente tem um diagnóstico muito preciso, que é o FibroScan, né? E eu consigo delimitar não só se ele é uma fibrose 1, 2, 3, 4, se ele é uma esteatose 1, 2, 3, eu consigo dizer que ele caiu do número 200% e pouco, tá? Então, ele tem uma resposta plausível, ele consegue se enxergar no exame. Porque você não tem, eu fui fazer meus exames, né? Quando eu observei, a médica me falou, né? Vitamina D de dado, né? 28, o mínimo era 20. Meu irmão, eu passei agora a ficar na minha sacada, agora pegar só cubro aqui. Ó. E olha que tu é corredor, né? Olha que eu sou corredor. E a minha vitamina Imagina D quem estava não dando é. 28. Não, e eu voltei 6 meses depois, aí tomei comprimido de vitamina D, pegava sol, aí o sol lá em casa estava na cozinha, estava na janela da cozinha, eu peguei, voltei, deu 23, tá? Piorou. Agora eu aumentei a vitamina D e aumentei a exposição solar. A gente tem que se cuidar, né? O meu Sem foi a vitamina dúvida. D que deu baixo. A gente Sem tem que se cuidar. dúvida. É o se amar, né? É engraçado, eu tenho um perfil meio diferente de atender, né? Eu atendi muito tempo de plano de saúde e hoje com a consulta particular a gente tem muito mais tempo, né? E eu vejo que às vezes a questão é se amar, sabe? Um dia desses eu falei para o paciente, mude suas roupas, tá? O senhor precisa se amar. Olha, minha filha vive falando isso. Pode eu me meter numa... Mas é porque a gente vê que ele se esqueceu, né? Ele trabalhou tanto, ele cuidou tanto da família, ele está com 50 e tantos anos, já está com um nível financeiro estável, né? Mas esqueceu de si, né? O homem, a gente sabe quando ele está relaxado, que chega logo com aquela barriguinha do chope, né? E vocês perdem tão fácil, né? A gente
Não, é difícil também, A gente não é tem a fácil. menopausa, a gente tem os hormônios que sobem e descem, né? Vocês têm a testosterona, que ajuda muito, 40 vezes mais que a mulher. exato, a 40 perder peso, a ganhar músculo, tá? E a gente consegue fazer isso bem, consegue. Não sugiro, não prescrevo e não gosto da suplementação de testosterona. Né? Ao contrário, isso pode dar câncer de fígado, alterações vasculares no fígado, isso pode dar problema. Mas é tudo a disciplina. A mulher é mais disciplinada, né? O homem, ele mudou a chave, ele fica disciplinado. Mas ele é muito mais assim, eu sou o provedor, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo para mim, né? A mulher, ela entra na perimenopausa, na menopausa, ela começa a sentir a necessidade, né? Então, e aí que a esteatose aumenta, né? Então, tudo isso mostra a nossa sociedade que às vezes a gente esquece da saúde, né? Então, é por aí que a gente tem que caminhar. Mas aí, Paulo, a importância, né, do professor de educação física, que a Vanessa já me perguntou, e eu vou reiterar, né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho uma aluna, então ela treina comigo 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Aí ela mesmo, aí eu disse sim, a doutora Eliana, um abraço, doutora Eliana. Eu digo, Eliana, você terça e quinta pode fazer aula de dança. Você falou da dança. Então, a vantagem de você está numa academia. As academias hoje têm uma vantagem. Tem academia de 100, cento e poucos reais. R$ 99, Não é um investimento absurdo, né? Você, como já que foi, né? sai, como já foi, que você sai no final de semana. E eu falei, Eliana, você precisa fazer essa dança terça e quinta. Você gosta? Por quê? Por que que eu digo isso? Faz aula comigo 3 vezes na semana, então 3 horas na semana, mas o objetivo é 5, 6. Eu disse agora, o objetivo não são mais 5, tem mais saúde. Quem treina 6 vezes na semana, você vá para a dança terça e quinta. E ainda incluímos um pilates para ter alongamento, equilíbrio na sexta-feira. Ela é inteira 6 vezes na semana. É aí que entra o professor de educação física consciente, né? Para orientar cada aluno da necessidade de se treinar 5 a 6 vezes por semana, distribuindo esses exercícios físicos, né, em neuromuscular. O que é neuromuscular? Fortalecimento da parte muscular, né? Então, musculação, cardiovascular, e a dança para ela entra como cardiovascular, e o pilates. Isso dentro de uma academia. Você tem academia com aulas de ginástica, então você mescla a parte muscular, cardiovascular e de alongamento, as 3 coisas, para ter qualidade de vida, inteirando 5 a 6 vezes na semana, para se ter um resultado. E, Vanessa, é diferente, né? Aquele paciente que está começando a atividade física, a gente vai fazer um programa nutricional. Sim. Aquele paciente que engajou na atividade física é outro programa nutricional. Por isso que a gente não pode olhar só um momento, né? É por isso que, periodicamente, a gente vai conversar com ele, porque ele vai inicialmente começar, por exemplo, o programa do zero, e ele está iniciando poucas vezes na semana, pouco tempo. Então, o gasto energético dessa pessoa é um gasto energético menor. Então, eu vou planejar o cardápio dele em cima desse gasto energético menor. Ao passo que ele vai aumentando frequência, tempo, tipo de exercício, a gente vai aumentando a caloria daquele cardápio, daquele plano alimentar, que é isso que eu falo que é individualizado. Assim como o exercício tem que ser de forma individualizada, o plano alimentar também tem que ser individualizado. Inclusive, eu quero colocar um ponto aqui sobre percentual de gordura. Porque, às vezes, as pessoas só pesam e fazem o índice de massa corporal. Sim. E, às vezes, não é fiel, né? Exatamente, porque, às vezes, eles estão ali no índice de massa corporal de 18 a 24, mas o excesso de gordura corporal é grande. Maior, é maior. Existem magros com esteatose. Exatamente. Então, eu tenho ali também pessoas com baixo peso em balança, mas com excesso de gordura corporal, aumentando gordura abdominal e isso impactando no fígado, no pâncreas, né? E tudo isso a gente leva em consideração para o planejamento alimentar. Porque se eu só disser para ele, não, em cima do seu peso eu vou colocar um plano alimentar, não. Eu tenho que considerar também a composição corporal. Se ele precisa ganhar músculo, eu vou aumentar proteína, por exemplo. Mas eu não posso esquecer do carboidrato. Apesar das pessoas estarem com medo do carboidrato... Nada pode carboidrato agora, né? Não, ao contrário. O carboidrato tem que fazer parte de 45% a 50%. Energia, né? É o carboidrato que gera energia para fazer o treino do Paulo. Porque senão ele não vai ter Ele vai energia. cair duro. O carboidrato Exatamente. gera hipertrofia, né? Mas aí, Vanessa, eu aproveitar para te perguntar o seguinte. Carboidrato, antes de dormir,
ele eleva o cortisol, compete com o hormônio do crescimento? Isso é uma pergunta. E aí, quer dizer, o carboidrato antes de dormir, eu vou colocar isso porque as pessoas estão fazendo muito jejum intermitente. Então, eu vou botar 2 perguntas. É o que está na moda, é o jejum intermitente. A galera fica 16 horas sem comer, só come de meio-dia a 4 da tarde. Eu tenho alunos já fazendo isso, né? Então, chega para mim. Então, 2 coisas. O carboidrato antes de dormir, se ele atrapalha a secreção de hormônio do crescimento, e o jejum intermitente. O carboidrato antes de dormir, ele pode ser ingerido, depende do tipo de carboidrato. O que a gente não recomenda é o carboidrato simples. Porque o que são os carboidratos simples? São os que geram impacto maior na glicose naquele momento. Então, por exemplo, pão, batata, doce, alimentos com muito açúcar, porque eu vou comer rápido, isso vai se transformar em glicose, rápido o meu corpo tem que produzir insulina e eu tenho um pico e logo depois uma hipoglicemia. Mas se eu colocar fibra, por exemplo, então eu vou colocar uma fruta que tem frutose junto com uma fibra. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma granola que tem Já ia sementes. te perguntar, o que são essas coisas deliciosas aqui que já está dando vontade? Pronto, a granola aqui, por exemplo, ela tem sementes, ela tem fibra, então isso baixa um pouco a carga glicêmica daquela alimentação e você vai gerando energia enquanto você está dormindo. Quanto ao jejum intermitente, eu não sou favorável, eu acho que pode ser uma estratégia para algumas pessoas, mas tem que ser muito individualizado e muito bem desenhado. Eu costumo dizer que eu sou nutricionista e gosto de prescrever alimento. Eu não prescrevo jejum. Então, o jejum fisiológico, ele é normal, é o jejum do sono. O sono, ele é importante até para regulação hormonal, né? A gente sabe da importância da melatonina nesse processo. O sono revigora o corpo, tanto que a gente até ensina a higiene do sono. O dormir é importante. Então, obviamente que você está em jejum enquanto você está dormindo. Mas você está acordada, você está gastando energia, então você tem que colocar nutriente nesse corpo, né? E aí, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o iogurte natural, um dos órgãos, além do fígado, que é tão importante, é o intestino. O intestino é um órgão importante para a imunidade, 70% das nossas imunoglobulinas são produzidas no intestino. É um órgão que absorve nutriente, então é lá no intestino que a gente absorve nutriente. E é um órgão neuroendócrino também, né? Porque lá é que ele libera alguns hormônios da saciedade, por exemplo. Então, eu tenho vários hormônios da saciedade que se meu intestino estiver bem cuidado, eu vou ter melhora nessa produção hormonal para melhorar minha saciedade. E aí, então, cuidar do intestino também é importante e, consequentemente, vai te ajudar no fígado. Então, eu coloquei aqui o exemplo do iogurte natural, que depois eu vou servir aqui para os dois. O iogurte natural, por quê? Porque ele tem poucos ingredientes, ele não tem corante, ele não tem açúcar. E aí, para acompanhar, frutas que têm fibras, que são importantes para o intestino, que tem vitaminas antioxidantes, que a gente falou ainda agora, e as fibras, acrescentando além das fibras das frutas, a granola, que tem semente, que tem castanha. A castanha também tem ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, você colocar esse lanche, por exemplo, no meio da tarde ou antes de dormir, porque também o iogurte é fonte de proteína. Então, também é uma ótima opção para antes de dormir. Sim. Então, e dorme tranquilo, não fica empachado. Exatamente, né? exatamente. Não, a gastroenterologia é muito cheia de senão com o jejum intermitente, né? Porque para quem tem refluxo, né? Para quem tem hiperacidez, acaba ficando mais sintomático, né? E as proteínas? Proteína em pote, febre total. Sim. Eu mesmo, por ficar o dia inteiro segurando peso e treinando, às vezes eu fico com muitas dores, ou correndo muitas dores. A proteína hidrolisada, eu realmente me sinto melhor com a proteína hidrolisada, que ela é pré-digerida, né? Uhum. Mas ela é um alimento ultraprocessado, a proteína, quer seja em líquido, eu não vou dizer o nome da marca, o eu vou falar assim, o Pro, qualquer coisa. ou é sem pó, não é ultraprocessado. Excelente pergunta. Primeiro, eu vou contextualizar falando sobre a suplementação de proteína. A pessoa só precisa fazer a suplementação de proteína se ela não ingerir, através da alimentação, a quantidade adequada de proteína. Quais são as fontes proteicas dos alimentos? As carnes em geral, frango, carne bovina, peixe, ovos.
leite e derivados, que são as fontes animais, e as fontes vegetais, feijão, ervilha, lentilha. Então, se você estiver ingerindo adequadamente durante o dia a quantidade adequada de proteína, não precisa fazer suplementação, nem em pó, nem de caixinha. Por isso que o nutricionista vai te ajudar Até nesse mesmo o cálculo. peso, né? Se ele está ingerindo assim. Ingerindo mais do que ele precisa. Ok, não consigo comer porque a minha vida não permite com que eu coma. Às vezes as pessoas não gostam, não conseguem tomar café, às vezes não conseguem comer ovo, enfim. E aí a gente precisa da suplementação. Ok. Ultraprocessado. Quando eu tenho a suplementação em caixinha, eles são alimentos ultraprocessados, porque tem corante, acidulante, estão dentro de uma caixinha, gente. Conservante de 1000 anos. Exatamente, aquilo ali vai durar quantos anos dentro da tua prateleira? Então, não recomendaria. Eu recomendaria em que situação? Às vezes eu não tenho outra opção. Então, eventualmente, isso não vai causar tanto dano. Os pós depende. Aí, porque depende de marca. Porque tem marcas que são marcas que a gente fala que são clean labels. Então, são marcas boas e que são proteínas mais puras, que não tem tanto conservante. Então, você tem que saber escolher determinadas marcas. Mas tem marcas de proteína em pó que é cheio de conservante e acidulante, que são considerados ultraprocessados, mas eu tenho marcas que não, que são marcas mais puras. Eu costumo, por exemplo, prescrever as marcas que eu digo que são da linha clínica. Como a gente é eu sou da nutrição clínica, tendo às vezes paciente acamado, hospital, sarcopênico, idosos, né? Então, a gente vai muito para a linha clínica. Então, quando você vai ver lista de ingrediente, tem lá proteína em pó, proteína isolada, proteína hidrolisada. Isso que tu falaste, quem tem problemas gástricos, a gente prescreve a hidrolisada, porque ela passa por um processo de hidrólise e a digestão é mais rápida, é uma digestão melhor. Entendeu? Obrigado. E, Paulo, eu vou emendar mais uma pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer o nosso lanchinho Não, aqui. eu estava esperando o horário da merenda, eu estava esperando exatamente isso, não queria falar, não. Tenho descendência mineira e a Ninguém gente é de ferro, né, senta pra Paulo? comer. E, Paula, mas nós falamos sobre ultraprocessados bastante, que é o maior crime. Que outros crimes estão para a pessoa chegar lá com fígado ruim? Falta de exercício, falta de sono. Que outros crimes que aparentemente a pessoa não observa, mas que ela está se machucando o seu fígado? Hoje em dia, o aumento de peso, né? Eu tô falando sobre peso e obesidade. Ele é um mundo, né? E às vezes as pessoas, elas não comem porque elas estão com fome. Elas comem por compulsão, tá? Tem o beliscador, né? Tem o comedor que faz tudo certinho até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde pede o iFood. E ele nem sempre está com fome, né? É só uma forma dele expressar uma ansiedade, por exemplo. Então, às vezes, a gente vai tratar a mente, né? Por isso que é importante ter o acompanhamento médico, tá? Eu vou controlar essa compulsão por alimentos, tá? Porque, às vezes, você sabia que tem gente casada que tem uma alimentação super saudável em casa. Aí, quando o marido sai, liga pro iFood. Entendeu? E aí, ninguém entende em casa por que essa pessoa não consegue emagrecer. Mas ela não está comendo porque ela está com fome. Ela está comendo porque ela ganhou uma compulsão por alimentos, né? E alimentos que nem sempre saudáveis. Essa geração nova utiliza muito o iFood, né? Porque eu acredito, eu nunca pedi no meu celular iFood, mas as minhas filhas, acho que vem até conferência final do ano, né? Elas sabem quantas vezes elas pediram. Exato, tem. A minha Tem filha mais velha. desconto, né? Então, é uma coisa que motiva. Então, a gente tem que partir desse princípio, conhecer o paciente, é o conversar, é saber aonde eu vou influenciar. Às vezes, não adianta tomar Ozempic, Ribelsus, Monjaro, se você tem uma compulsão, porque o teu problema não é esse, tu vai continuar comendo, tá? Aí, tu vai usar outras coisas, uma sertralina, um Contrave, entendeu? Coisas relacionadas à mente. Você vai fazer uma psicoterapia, uma yoga, uma meditação. Você vai conversar com o seu psicólogo para saber o que naquele momento está te causando mal. São relações, né? É o trabalho que não está legal. O que você pode mudar para melhorar a tua vida? Então, o beliscador, às vezes nem como a gente estava falando, nem ele não é obeso, ele é sobrepeso, ele é magro, mas ele está comendo errado. Né? Então, tudo isso tem que ser conversado. Hoje a alimentação está muito fácil, mas não é a boa alimentação. Né? A boa alimentação é essa aqui que a gente planeja, que a gente trouxe, que a Vanessa colocou com todo carinho aqui. Essa é a boa alimentação. A medicina,
tem uma parte da gordura no fígado que ela fala e a gente vai fazer, né, um projeto meio da Vanessa, gourmetização do paciente, tá? Às vezes a gente tem que lembrar aquele paciente que ele cozinhava com a mãe dele, né, que ele sabia fazer um frango saudável, né, que ele sabia fazer um alimento com a mãe, com verduras e legumes. Então, hoje a medicina está te jogando de volta para a cozinha, porque fora da cozinha é complicado. Mas isso é importante. Eu fui cozinhar com a minha filha. Então, eu fui fazer o macarrão. Então, eu botei o macarrão no fogo, né? E nesse momento ia chegar minha namorada, beijo pra Jéssica. Ia chegar minha namorada, eu desci com o macarrão no fogo. Quando eu voltei, o macarrão já estava pronto. Maravilha. E olha que eu só desci e voltei. A minha filha foi rápida no macarrão. Um beijo pra Mônica. Quando eu voltei, o macarrão estava pronto. Uma maravilha. Eu vou fazer sempre assim. Que eu só ponho no fogo e desço. Quando eu voltar, já está pronto. Mas eu gosto de cozinhar em casa. Porque comer é muito bom, né, gente? Sim, então, é jamais social, né? comer é compartilhar também. Então, por exemplo, agora aqui a gente vai compartilhar um momento, né? Com Vanessa. iogurte, Uma suco, delícia. fruto. Obrigado. Eu quero saber que iogurte natural é esse. Quero saber. Iogurte natural, gente. Aquele iogurte sem Muito sabor, bom. com 2 ingredientes. Não, a granola faz toda a diferença. A granola faz toda a diferença. É uma granola sem açúcar, viu, gente? É uma granola que tem coco, que tem semente, que tem castanha. Não compre a granola com açúcar, porque as castanhas, por exemplo, elas dão um adocicado. Você pode botar passas, que é mais docinha. Você pode botar frutas mais doces. A banana fica maravilhosa, a manga. Então, eu acho que o alimento jamais... eu sempre digo que eu não vou colocar o paciente numa redoma de vidro. Eu preciso fazer com que ele se comprometa, planeje a alimentação, porque eu acho que o comprometimento é importante, o planejamento é importante, mas ele entender que a comida, ela faz parte da vida da gente e jamais tem que ser retirada. Você falou do açúcar. Então, eu aproveitar para fazer mais uma pergunta. Eu abandonei o açúcar. Lá em casa tem o açúcar para mamãe tomar açaí. E o açúcar dela é normal. No sangue dá menos de 100. Fala, por favor, Vanessa, do açúcar. Eu abandonei o açúcar. Tem algum açúcar indireto na nossa alimentação, mas eu abandonei o açúcar e reduzi o arroz. Queria que você falasse do açúcar. O açúcar, gente, o ideal é que a gente não adicione açúcar, porque a comida, o alimento, ele tem açúcar. Como eu falei para vocês, a fruta tem a o açúcar frutose, dela. o leite tem a lactose, tudo isso é um açúcar. Então, esse açúcar ele vai se transformar em glicose. Obviamente, gente, que isso é paladar. Vamos lá, quando a gente nasceu, o leite materno não é adoçado. Mas na hora que a mãe migra esse bebê para um leite ou um mingau, ela adoça. E como é que ela faz? Ela prova para depois dar para o filho. Então, e é é o o sabor paladar da mãe. dela. Se eu começar a dar para o meu filho sem açúcar, ele vai se acostumar com esse paladar. Ok, já sou adulto. O meu paladar é doce. E agora? Não tem mais jeito? Tem. O que você vai fazer? Você vai reduzir lentamente a quantidade do açúcar. Então, se normalmente eu coloco no meu café com leite 3 colheres de açúcar, amanhã eu vou colocar 2. E eu vou ficar aí 1 semana tomando 2. Na outra semana, eu vou diminuir para 1,5. Aí, vou ficar 1 semana. Você vai ver que você vai acostumar o seu paladar. Isso é acostumar o paladar. E aí, vai chegar uma treinamento, hora... igual exercício. É exercício. Então, você vai treinar o seu paladar. O paladar mais doce, às vezes o paladar mais salgado, né? O mais doce eu acho que é o mais complicado. Mas você com certeza vai criar esse hábito. Mas é persistência. Como você falou, constância. Constância. Eu consegui, mas o açaí é difícil. O açaí é difícil. O Mas aí açaí tu fica é só naquele difícil. dia, né? Não vai. É verdade. E tu sabias que é muito importante o café preto pro fígado? Vocês sabiam disso? É bom? Excelente. Trabalhos publicados mostram que 2 xícaras de café preto sem nada, tá? Sem açúcar. Sem nada. É protetor hepático. Eu sou cafeola, tu tem que dizer isso. Ultimamente, agora, às vezes eu tô com 5 alunos, não posso falar isso, né? Porque a academia só permite 2. Mas às vezes eu dou aula para 5 alunos de uma vez e às vezes eu tô com um copo de café, olha, com 5 alunos. Saudável. Se você não tem Ó. problema digestivo alto, tipo esôfago, Não tem, estômago, não tem. extremamente saudável. Protetor hepático. Então, o que é vilão para um é mocinho para outro. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento individualizado. Ninguém nasceu igual ao outro, não tem irmão gêmeo que seja idêntico ao verdade. outro, né? Muda, nem que seja a digital, né? Então,
A gente tem que fazer exatamente o que cada um precisa. Não adianta fazer. Eu vejo muita gente que vem com receita do Instagram, né? E aí essa receita do Instagram pode ser que não seja a sua receita. Não adianta. Entendeu? Ah, eu não consegui perder nada. Vamos mudar essa receita do Instagram. Vamos tentar colocar. Você trabalha muito, essa dieta. É muito comum falarem assim, Paulo e Vanessa. Eu comecei a fazer exercício físico, eu fiquei mais fraca, Uhum. né? Eu não consigo fazer. Eu não consigo terminar uma série, eu fico mais fraca. Por quê? Porque a dieta Tá inadequada. tá inadequada. Você tá se sentindo fraca com o exercício, sua dieta tá inadequada. É. Né? Olha, nós temos 5 minutos, Ana Paula. Já passou tão rápido, Passou adorei. rápido. Agora que eu estou ficando à vontade. Tá vendo? Alguma consideração, Paulo Marcelo? Treine. Os mais fortes vivem mais. Os mais condicionados vivem mais. Então, venha treinar e venha cuidar do seu fígado, né, Paulo? Isso. Qual o seu Instagram, por favor? Paulo Marcelo Rios. Bom, eu diria que faça da sua alimentação a base de alimentos saudáveis. Então, alimentos in natura, na verdade. Então, faça da base da sua alimentação alimentos in natura. Esse é o melhor caminho para você cuidar do fígado. Lembre que tudo que você coloca na boca, o fígado que vai filtrar, ele que vai metabolizar, na verdade. Então, não deixe de colocar alimentos saudáveis, diminuindo ultraprocessados, né? Aumentando o consumo de frutas e verduras, fibras. Eu coloquei aqui o exemplo da granola, mas pode ser uma aveia, pode ser uma chia, pode ser uma linhaça, pode ser um mix de castanha, né? Aumente o consumo de peixes, porque os peixes, eles são ricos em ômega 3, que são anti-inflamatórios. Então, se você conseguir equilibrar a sua alimentação, você não vai se colocar numa redoma de vidro e não vai simplesmente achar que tem que ser de segunda a segunda fazendo aquela coisa 100%. Não, mas tem que dar o pontapé inicial. E eu acho que o programa, ele traz um pouco isso, a gente ajudar aquela pessoa a caminhar para que depois ela vá sozinha. Exato. Crie asas. Crie asas, porque o nosso objetivo é que ele não dependa da gente o tempo inteiro, a vida toda, mas que ele aprenda a comer, ele aprenda a ter hábito na atividade física, ele aprenda a periodicamente fazer um check-up com o médico. Então, faça da sua alimentação o mais natural possível. Tá. Bem, a minha dica é fígado saudável, é fígado sem gordura, né? E a gente consegue isso fazendo tudo que a gente orientou aqui. O programa Fígado Leve, ele quer isso. Ele quer começar uma estrada e depois a pessoa segue, né? Eu digo que não consegue voar quem tá pesado. Então, o fígado leve é para isso, é para voar. Depois desse lanche aqui, eu vi que meu fígado estava até querendo subir, eu segurei. Exato, tem que voar, né? Porque a gente Não, consegue ficar depois desse leve. lanche eu fiquei bem, Ana. E para que a gente faça isso, estamos lá na Clínica Hepatonutri, tá? Esperando vocês. Podem agendar, nós temos o Instagram Clínica Hepatonutri e o meu, que é doutoranapaula.guimarães, à disposição. Se vocês quiserem mandar mensagem, mandar um direct, conversar alguma coisa, a gente está sempre à disposição. A gente gosta de pessoas. Valeu, galera. Exatamente. Gente, tchau, tchau e até a próxima, né? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Quem sabe a gente não traga outro convidado, não é? Né? Vamos lá, vamos Vamos pensar. pensar.